sua empresa ela não consegue funcionar sem você, talvez você não esteja construindo uma empresa. Talvez você tenha construído um emprego para você mesmo. Para um pouquinho aqui para refletir. Antônio Caputo é proprietário da Academia Cefit, professor, personal trainer, formado em Educação Física com mais de 23 anos de experiência no mercado. Hoje a gente está gravando aqui mais esse podcast para que você possa ter conteúdo sobre gestão, saúde, bem-estar e tudo mais. E uma reflexão que eu fiz muito importante nesses mais de 4 anos e meio empreendendo na Cefit foi justamente isso. Se eu tinha um emprego ou se eu estava querendo gerir uma empresa para que eu pudesse realmente proporcionar às pessoas o propósito que eu tenho de vida, que é de pessoas cuidando de pessoas. Então para um pouquinho agora de novo, faz o seguinte, se você não segue o canal, segue o nosso canal aqui, dá um like, compartilha esse vídeo com muitas pessoas, porque aqui hoje não é uma aula de gestão, ou de liderança, ou de treinamento. É muito mais do que isso. É um exemplo para a vida. Porque você pode estar pensando assim, poxa, mas eu sou aluno da academia, por que eu tenho que escutar esse podcast? O que ele vai mudar? O que esse conteúdo vai trazer de diferente para mim? A provocação é muito simples. Aqui é uma questão de gestão de vida. Na verdade, isso é uma escolha que eu fiz para minha vida e que eu quero compartilhar para você que está me assistindo e que pode levar para a sua vida, não só como empresário ou empresária, mas como ser humano. Então vai uma primeira pergunta aqui. Olha essa reflexão. Por muito tempo eu achei que um bom empresário era estar sempre disponível para tudo. Quem me conhece sabe. Eu respondo a aluno, eu respondo a meus alunos particulares, eu estou o tempo inteiro full time para família, amigos. É como se eu vivesse o tempo inteiro no módulo que eu chamo WhatsApp. Alguém me mandou uma mensagem, alguém me mandou um e-mail, eu estou o tempo inteiro disponível. E aí? Provocação. Você é assim também? Você fica full time disponível para as pessoas? Isso não é bom o tempo todo. E aí que foi onde eu aprendi. Como é que eu aprendi isso? Resolver esse problema. Responder mensagem, tomar decisão, acompanhar a equipe, olhar venda, cuidar do cliente. Tem uma armadilha. E porque quanto mais competente a gente vai ficando em resolver tudo, mais a empresa acaba dependendo da gente. E não só a empresa não, tá? A vida da gente fica dependente da gente. E esse foi um grande aprendizado. Eu tirar essa dependência de mim. E até agora, tô gravando esse conteúdo, eu ainda cometo esse erro. Porque volta e meia chega algo no meu WhatsApp, ou chega algo no meu e-mail, eu ainda tô lá nesse módulo aceleração. E eu vou te dar um conselho aqui nesse primeiro momento. Não acelere. Pare, pense e responda. Se eu tivesse essa dica há uns 5 anos atrás, eu estaria com certeza melhor hoje, tá? Mas isso não é uma reclamação. Isso é parte da vida. A gente vai aprendendo, a gente vai ajustando e a gente vai avançando. E aí, olha só. Eu vivo isso na prática. Na Cefit, como a empresa foi crescendo, eu fui percebendo que não dava mais para ser aquele cara que sabe tudo. Então a gente vem formando equipes, times, lideranças, e esse é um grande outro aprendizado. Então 2 aprendizados aqui. Não seja rápido demais e não queira fazer tudo do teu jeito, da melhor forma que você acha. E outra, treine pessoas, porque é a partir daí que a gente cresce efetivamente. Olha essa reflexão aqui, Olha que interessante, eu anoto tudo para compartilhar com você da melhor forma possível. Hoje eu tenho muito mais interesse em construir um time que consiga pensar do que uma equipe que simplesmente eu dei uma ordem e ela vai lá e execute. Porque imagina o seguinte, se eu criar mini Antônios, eu vou resolver o problema? Não. Se eu criar mini Josés, você vai resolver o teu problema? Mini Marias? Não vai. Você tem que fazer com que as pessoas aprendam a pensar e tomar as decisões, obviamente norteadas pelas premissas do negócio. Isso é importante. E aí é uma empresa que constrói, que vai ter resultado. Agora eu errei, tá? Eu só comecei a acertar depois de muito tempo. Por isso que eu disse lá no início, esse vídeo, ele vai tocar fundo na sua alma, porque ele não é sobre gestão de negócio só, é sobre gestão de você. Porque você pode estar fazendo isso na sua vida, tá? Fica claro. E aí, olha que interessante, como é que está sendo a aplicação disso na Cefit, na minha vida, e aí fica essa dica para você usar para você. É isso que eu estou tentando nesse momento fazer com a minha empresa, tá? Não está sendo fácil, não é a coisa mais simples, mas está funcionando. Porque criar processos melhores, desenvolver liderança, dar autonomia para as pessoas e principalmente
ter uma cultura em que cada uma pessoa entenda que ela é responsável pelo resultado do negócio é o que faz a diferença. Meus colaboradores, ao assistir esses vídeos, vão perceber, creio eu, na prática, o que eu venho falando com eles há alguns dias. Porque essa mudança, como eu falei, não espere que você vai estalar um dedo e agora, agora eu sou uma nova pessoa, um novo líder, um novo empresário, um novo gestor de mim. E olha como isso impacta. A gente estuda muito o comportamento dos nossos alunos aqui na Cefit e eu dos meus clientes personal. Pensa o seguinte, a maioria das pessoas tem muita dificuldade em fazer exercícios e atividades físicas. É normal. Então você imagina que a maioria das pessoas tem muita dificuldade em gerir o tempo delas para isso. Por quê? Porque tudo vira prioridade. Prioridade é pegar meu filho, prioridade é meu marido, prioridade é minha esposa, prioridade é outra. Tudo é prioridade, menos ela. Olha como esse exemplo, ele se encaixa exatamente no conteúdo que eu estou trazendo. Então pensa assim, você que é meu aluno na Cefit, aluno meu de personal, você que está assistindo esse vídeo porque ficou curioso com a chamada. Eu te digo o seguinte, seja gestor do seu tempo. Não precisa fazer tudo, não precisa colocar tudo como urgente. Você tem que encaixar as coisas nos quadrantes, que é o que eu estou fazendo. E olha, eu errei, a minha equipe hoje cada vez mais está acertando porque eu deixei de errar. E não porque eles erravam ou acertavam, mas porque a gente está aprendendo junto. E aí, isso não é algo pronto. Igual o pessoal vende de internet, me desculpem os gurus de internet. Não, faz assim, assado que vai dar certo. Não funciona. Você tem que trazer para a sua realidade, como eu dei esse exemplo aqui, falo para muitas pessoas sobre exercício e atividade física. Por favor, você pega ali numa agenda, aonde eu encaixo aquilo? Se aquilo não está encaixado, eu já falei isso N vezes, não vai funcionar. Se você não combinou com o teu parceiro, com a tua parceira, não vai funcionar. Se você não combinou com teus filhos, não vai funcionar. Se você não combinou com você, não vai funcionar. Então, eu acho que é uma das partes mais importantes e interessantes de empreender é ter esse olhar mais profundo sobre as coisas, porque não é sobre mim. Lembra lá do início do vídeo aqui, que a minha discussão era como a gente melhora, como a gente evolui, como a gente empreende e como, olha isso aqui, olha isso aqui. Eu vivo isso na prática. Por muito tempo eu achei que ser um bom empresário era estar disponível. Então, estar disponível é uma armadilha. Para tudo, tá? Para tudo. Antônio, eu estou disponível para 100% para as coisas. Opa, calma. Se você está 100% para mais de uma coisa, tem algo errado. Porque pensa assim, como é que você vai estar 100% comigo, depois 100% com o teu trabalho, depois 100% com a tua família? Não dá. Lembra aquela teoria da física? 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Não funciona. E é lógica. Então, se você está aqui agora assistindo esse vídeo, cara, para, reflete, assiste, tira conteúdo, tira ideia, beleza. Aí vai para a próxima tarefa. É como eu falo pro Pedro, meu filho, falo assim, Pedrão, uma coisa de cada vez. Papai não está aqui agora com você, então vamos focar nesse momento aqui, vamos comer. Depois a gente cola a figurinha, depois isso e aquilo. E você e eu cometemos esse erro até hoje. Sabe por quê? A gente vive num mundo hiperconectado. Que mundo é esse, Antônio? É o mundo do WhatsApp, que eu chamo. Que é um mundo onde a gente quer o tempo inteiro estar respondendo tudo, fazendo tudo. Mas tudo é importante? Fica essa dica aí. E aí, olha só, para a gente fechar esse vídeo e a gente ir para mais novos conteúdos em breve. Olha só. Então, se eu pudesse deixar uma reflexão para que você que empreenda. E aí, lembra que eu falei, empreender não é só em negócios, é na própria gestão da sua vida. Não trabalhe para se tornar indispensável. Não busque se tornar indispensável o tempo inteiro. Tá? Olha só isso, trabalhe para construir uma empresa ou uma jornada que seja capaz de crescer sem depender de você. Pensa o seguinte, minha mãe sempre falou um negócio que é muito verdadeiro e eu carrego comigo pro resto da vida. Eu criei filho pro mundo. Eu sei que deve ter doído para ela, porque ela ama os 3 filhos que ela tem, mas ela realmente, pra mim, ela me criou pro mundo. Eu toco a minha vida, óbvio que eu vou precisar dela, mas imagina se até hoje, eu com 40 anos, tudo que eu fosse fazer, mãe, quero comprar uma calça, mãe, quero fazer isso, pai, quero... Gente, mas é assim que a gente está vivendo, criando uma autodependência das pessoas da gente e a gente não está avançando. Então, fica a dica aqui e para fechar com chave de ouro. Porque talvez o maior, olha bem essa frase que eu escrevi pra gente, porque talvez o maior sinal de crescimento de um empresário, de um ser humano,
seja justamente perceber que ele não precisa mais estar no centro de tudo. É o que eu sempre falei para algumas pessoas: você não é o centro do universo. Eu não sou o centro do universo. Eu estou aqui gravando um conteúdo. E assim como eu, milhares e milhares de pessoas. Então a gente não é o centro do universo. Desculpa se eu quebrei isso em você. Mas a ideia é a seguinte: você é parte do universo. Então, ó, todo mundo junto. É o que eu falo na Cefit, pessoas cuidando de pessoas. Eu tô nesse processo e vou compartilhar aqui com você exatamente o que eu aprendi. Pessoas cuidando de pessoas, você não no centro das coisas, você sendo parte da história e as pessoas e você crescendo juntos. Seja aonde for, seja eu dando aula para meus alunos de personal e aprendendo e crescendo com eles, seja cuidando da minha família, seja cuidando da Cefit. E fica a dica, você faz isso? Então já vou te pedir mais uma última coisa. Se você ainda não segue o canal, segue, compartilha, comenta e ó, sempre daqui pra frente, um vídeo por semana no canal com temas como esse, com temas de saúde, bem-estar, para que nós possamos ser cada vez mais conectados, não no centro, mas no ecossistema de pessoas cuidando de pessoas.